Esse exemplo aqui, esse exercício é de velocidade média cinemática. O carro de Fórmula 1, a velocidade média de uma Ferrari, na corrida de Fórmula 1, a velocidade média de uma Ferrari é 240 km por hora. No mesmo circuito, um Fusquinha conseguiria a velocidade média de 100 km por hora. Se a corrida de Fórmula 1 durasse 1 hora e 50, uma hipotética corrida de Fusquinha duraria quanto? Bom, ele está dizendo que a Ferrari tem uma velocidade média de 240 km por hora, quer dizer que vai percorrer o circuito com uma velocidade média de 240 km por hora. Quem faz a corrida de Fórmula 1 é a Ferrari. O Fusquinha não participa de corrida de Fórmula 1, certo? Então, quando ele diz assim, se a corrida de Fórmula 1 durasse 1 hora e 50, né, ele está dizendo que se a Ferrari com essa velocidade média fizesse essa corrida, ela ia durar 1 hora e 50. Né? Ele está dizendo que se a corrida de Fórmula 1 durasse 1 hora e 50, né, ele está dizendo que foi uma corrida de Fórmula 1, então foi percorrido pela Ferrari, não pelo Fusquinha. O Fusquinha não participa de corrida de Fórmula 1. Aí depois ele pergunta, e se uma hipotética corrida de Fusquinha duraria quanto? E se a corrida de Fórmula 1 fosse, quer dizer, se fosse uma corrida de Fusquinha, ia durar quanto? Né? Então, o carro de Fórmula 1, que é a Ferrari, tem a velocidade média de 240 km. A corrida toda dessa Fórmula 1 ia durar 1 hora e 50 minutos, certo? Bom, então, qual é o tamanho dessa corrida, o percurso dessa corrida, né? Então, poderia até chamar isso aqui de deslocamento, né? Como é velocidade constante, então é Deus vê tudo, né? Essa fórmula aqui. Sendo que aqui é a velocidade média da Ferrari e o tempo total do circuito. Mas o problema é que aqui tem 1 hora mais 50 minutos. O problema é esses 50 minutos aqui que não está em hora, né? É preciso colocar esse tempo, né? Para mim saber quanto é que é o circuito, o deslocamento da Ferrari, a distância da corrida, eu colocaria 240 km por hora, que é a velocidade, vezes o tempo, né? Velocidade vezes o tempo, 1 hora e 50 minutos. Só que essa multiplicação aqui não pode ser feita porque tem esses 50 minutos. Então tem que ajeitar esse tempo. Delta T é 1 hora mais 50 minutos, ok? Então é 1 hora mais 50. Se eu quero passar de minutos para hora, ó, tem 1 hora, tem 1 minuto e tem 1 segundo, né? Aqui eu tenho 50 minutos. Se eu quero passar para hora, eu tenho que dividir por 60. Se eu tivesse 1 hora, se eu quisesse passar para minuto, eu teria que multiplicar por 60. Certo? Então eu vou dividir os 50 por 60, que eu vou transformar os 50 minutos em 1 hora. Então eu divido aqui por 60. Pronto. Eu tenho 1 hora mais 50 sobre 60 da hora. Esse 50 sobre 60 da hora é igual a 50 minutos, certo? Basta dividir esse número aqui por 60, que dá 50 sobre 60 da hora. Basta dividir por 60. Bom, dito isso, vou fazer aqui a operação. O ΔT é igual a 1 hora mais, aí aqui vai ficar 5 sobre 6, né? Vou cortar um zero aqui, cortar um zero aqui. Tudo aqui em hora, né? Então, o ΔT vai ser igual, ó, aqui vai ser
Tirar o MMC vai dar 6, né? 1 dividido por 6 dá 6. 6 vezes 1, 6. Mais 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 5, 5. Então, aqui vai dar 11 sobre 6 da hora. Bom, então, agora eu calculei o ΔT em função somente de hora. Não tem mais minuto dentro do ΔT. Então, dá para colocar aqui agora. Deslocamento é igual a 240 km por hora vezes 11 dividido por 6 da hora. Certo? Esse 1 hora e 50 minutos é exatamente 11 vezes 11 sexto da hora. Né? Esse 1 hora e 50 minutos, ó, foi transformado até chegar numa expressão que só me dá em hora. Então, aqui eu vou fazer a conta. Multiplico com o de cima e multiplico com o de baixo. Aqui é para ter 1, né? Então vai ficar só 6. 6 vezes 1, 6. Ok? Observa que eu posso aqui simplificar o 240 e o 6. Né? Quanto é? 240 dividido por 6 dá 40, né? Vezes 11. E tudo isso está em quilômetro, né? Isso aqui é o deslocamento 40 vezes 11. Então, quanto é que dá isso? 11 vezes 40. 0, 0, 4 e 4. 0, 4 e 4. 440, né? É a distância percorrida pelo carro de Fórmula 1 numa corrida de Fórmula 1 durante o tempo de 1 hora e 50, que foi o tempo que durou a corrida. Vixe, e se fosse um Fusquinha? Como é que ia ser o negócio? Bom, se fosse um Fusquinha, ele teria que percorrer a corrida toda, né? Só que eu sei que a corrida toda tem uma distância de 440 km. E a velocidade do Fusquinha é 100 km por hora. 100 km por hora. Então, ia durar quanto? Essa mesma distância que um carro de Fórmula 1 percorreu em 1 hora e 50, o Fusquinha, fazendo a hipotética corrida dele, quanto é que ele ia demorar fazendo a corrida dele? Bom, aí eu coloco a fórmula de novo. Deus vê tudo, né? Só que aqui é a velocidade do Fusquinha, né? E aqui eu já calculo aqui a distância percorrida no circuito. Aqui é a velocidade do Fusquinha e o tempo que ele vai demorar. Então, o tempo que ele vai demorar é simplesmente 440 dividido por 100. Ficou assim, né? Então, aqui vai dar 4,4, né? Corta aqui. Então, dá 4,4. Então, o tempo é igual a 4,4 horas. Se o Fusquinha fosse se inventar de correr uma corrida de Fórmula 1, né, ele ia demorar 4 horas e meia. 4,4 horas, né? Não estou expressando o 0,4 em minutos, né? O tempo seria 4 horas mais 0,4 da hora. 4,4, certo? Se eu quisesse representar isso aqui em minutos, então, como todos nós sabemos, eu tenho horas, tenho minutos e tenho segundos, né? Se eu tenho 1 hora e quero chegar em minuto, eu multiplico por 60. Se eu tenho 0,4 da hora e quero chegar na quantidade de 0,4 horas correspondente a minuto, também eu vou multiplicar por 60. Então, se eu quisesse transformar isso aqui em minutos, basta eu multiplicar isso aqui por 60, que aí eu transformaria esse valor 0,4 horas em minutos. Basta que eu multiplique por 60. 4 horas mais, aqui ficaria 24 minutos. 24 minutos é 0,4 da hora. Certo? Então, se eu quisesse representar o tempo assim, 4,4 horas, está certo. Mas se eu também quisesse representar assim, 4 horas e 24 minutos, também está certo. Ok?
Então é isso aí, pessoal. Valeu, tchau.